Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, conduzindo aqui o nosso encontro. Sejam todos bem-vindos à nossa oficina de negócios Amway, nosso ponto de encontro de quarta-feira. Parabéns para todos vocês que estão presentes aí. Já está chegando em 40 participantes. Olha só, hein? A gente sempre deixa 5 minutos, né? Para o pessoal se acomodar na sala. Está programado para 19h30. 5 minutos para o pessoal chegar, se acomodar. E já está passando de 40 pessoas. Parabéns a todos vocês. Estão aqui para aprendermos um pouco. Estão aqui para mais uma troca de ideias, acrescentar conhecimentos. E hoje nós vamos ter um grande parceiro, um grande amigo nosso, companheiro de estrada de negócios Amway, para compartilhar um pouco do conhecimento dele conosco. E ele vai falar um pouco aí sobre 3 itens, né? 3 itens que fazem uma diferença muito grande no nosso negócio. E não só no negócio, como qualquer aspecto da nossa vida. O sucesso depende disso. Ele vai falar sobre propósito, metas e disciplinas. E vai trocar um pouco de ideia conosco, passar um pouco da sua história, das suas aspirações com esse negócio. Ele é de São Paulo, do interior de São Paulo. Entre as formações dele, ele é especialista em análise de sistemas e gerência contábil, financeira e auditoria, no convencional dele. Já teve mais de 14 anos de experiência, de convivência, que ele morou na Europa, e já desenvolve esse negócio há aproximadamente 7 anos, com resultados espetaculares aí, atingidos com esse negócio, e vai trocar um pouco de ideia conosco hoje, aí, acrescentar conhecimento conosco. Vamos receber com muito carinho, por favor, de São Paulo, Alexandre Auger. Fica à vontade, meu amigo. Pessoal, papel e caneta na mão. Vamos fazer anotações. Fique à vontade. Oi, Rogério, boa noite. Está me ouvindo bem aí? Muito bom, meu amigo. Fica à vontade. Oh, que maravilha. Boa noite. Olha que sala bacana, hein? Mais de 45 pessoas aí na sala. Isso é muito bom. Eu quero agradecer. Quero começar agradecendo, né, a liderança na pessoa do Jardim, que veio me fazer esse convite, pela confiança, pelo convite para estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha história. E aí nós separamos esses 3 itens, né, que é muito importante na vida do empresário. E eu quero aproveitar também agradecer a todos vocês que estão aqui nesta sala para assistir este treinamento e essa palestra. Isso já é um grande, né, uma grande ação, e para mim é um privilégio, né, ter todos vocês aqui para assistir e me verem aqui falando, tá bom? Desde cá, desde São Paulo, já quero deixar aqui um grande abraço, né, para vocês e agradecer profundamente, tá bom? Para quem não me conhece, eu não sei se tem alguém aí na sala que ainda não me conhece, porque acho que muita gente já me conhece, aí dos treinamentos da Meganet, das orientações empresarial, de uns seminários que eu já fiz aí para Minas Gerais, das convenções, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Auger, sou aqui do interior de São Paulo. O Rogério já fez aí uma excelente apresentação, né? O pessoal fala muito, eu sou formado em análise de sistema, computação gráfica, mas deixa eu falar uma coisa, o que me dá mais prazer e o que eu mais gosto, e se fosse possível, é que o pessoal da Amway sempre pede, eu gostaria de ser apresentado só como Alexandre Auger, o empresário Amway. Eu tenho muito orgulho e eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto e de ser reconhecido ou conhecido como um empresário Amway. Eu não sei se aqui na sala tem alguém que pensa igual, mas eu gosto muito, né? Eu encho o peito quando eu estou na rua, que alguém me pergunta: o que é que você faz da vida? E eu gosto de dizer: eu sou empresário Amway. Eu não sei se tem alguém na sala assim, tá bom? Se tiver alguém que não me conheça na sala, que está me vendo pela primeira vez e quiser deixar uma mensagem aí no chat, por favor, deixe a mensagem que eu vou ficar feliz em conhecer também vocês, tá bom? Quero deixar também um grande abraço aqui para o meu amigo Jesus e a Martinha, pessoas incríveis, né? Que a gente já se viu tanto aí pelos seminários da vida, né? A Cida, o Jader, quem mais está aqui, né? Tá, não sei, deixa eu ver se tem mais algumas pessoas que eu conheço aqui, o próprio Rogério, né?
Alzira, eu acho que eu conheço, eu já lembro dela, né? Deve estar aqui a Lúcia Marinho também, várias pessoas aí que eu tenho muito carinho, né? E eu fico muito satisfeito de poder estar aqui com vocês. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 3 coisas muito interessantes: propósito, meta e disciplina. E aí vocês vão perguntar, Walger, por que você escolheu essas 3 coisas? Porque essas 3 coisas fazem parte da minha trajetória na Amway. Né? Eu conheci a Amway porque eu estava buscando uma oportunidade, né? E era uma necessidade. Eu tinha uma necessidade de encontrar de me recolocar no mercado de trabalho, de ganhar dinheiro, porque eu estava precisando do quê? De uma remuneração. Eu morei 14 anos na Europa, voltei para o Brasil, e quando eu cheguei no Brasil, eu era um estranho na minha terra, né? A minha formação não valia mais nada, porque eram 14 anos fora, e eu não tinha quem indicasse, eu não tinha nenhum registro de carteira há muito tempo aqui no Brasil, então isso não servia para nada. Eu teria que estar começando a minha história no Brasil de novo, do zero, teria que recomeçar. E, neste momento, o que aconteceu? Entrou um momento de muita confusão. Isso gerou muita confusão na minha cabeça, né? E, desde este momento, eu comecei a entender que a solução seria empreender, seria eu ser dono do meu próprio negócio. Mas, quando eu já estava pensando nisso, de ser dono do meu próprio negócio, veio uma proposta de uns espanhóis que eles me chamaram para trabalhar com eles numa empresa deles. E eu achei isso melhor naquele momento. Por quê? Porque era mais cômodo, porque era mais fácil, porque era mais confortável. E essas coisas, essa questão da comodidade, do ser mais fácil, né, do ser mais tranquilo e resolver o problema mais imediatamente, às vezes a gente precisa tomar cuidado com isso, entendeu? E aconteceu comigo dessa maneira. Eu não prestei a atenção total no que eu estava fazendo. Naquela proposta, eu não enxerguei a longo prazo, eu enxerguei o resultado de momento, que aquilo lá resolveria o meu problema naquele momento, não é? Naquele momento, eu não teria mais que me preocupar não teria mais que refletir nos pensamentos que me afligiam. Entendeu? Eu não tenho um trabalho, estou sem remuneração, o que eu vou fazer da minha vida? Veio uma proposta e ela tomou esse lugar, dessa reflexão. E eu falei, está resolvido o problema. Vou trabalhar para os espanhóis. Eles me ofereceram um ótimo salário. Então, imagine, você morar no Brasil e ganhar em euro, era excelente. Era uma proposta maravilhosa. E eu não sei se vocês já viram por aí, ou se já surgiu, inclusive, quando nós falamos do negócio da Amway, se já surgiu por alguma vez uma proposta que as pessoas dizem assim, isso daqui é melhor que a Amway, não é? Isso aqui é mais fácil, isso aqui dá um melhor resultado. Ou então, de repente, você já parou para pensar assim, talvez se eu tivesse um emprego lá com um salário alto, isso seria muito melhor do que desenvolver um trabalho para mim mesmo. Né? Porque te livra das preocupações, te livra dos problemas, você só tem que ir lá, cumprir horário e no final do mês receber o seu salário. Não é assim? Aconteceu isso comigo. Naquele momento, eu achei que era uma melhor proposta. E a melhor proposta se transformou em um verdadeiro pesadelo. Né? Foram problemas, traz problemas, por causa dessa proposta que, de momento, me pareceu a melhor coisa e que estaria resolvendo todos os meus problemas. E eu arrumei um problema, 10 vezes, 20 vezes, não sei. Arrumei um problemão para arrumar. E esse problemão para arrumar, ele está levando muito tempo. Ele não está 100% resolvido. Poderia dizer que ele está 90% resolvido. E graças ao nosso projeto da Amway. Então, quando eu entrei nessa primeira opção, que foi trabalhar para os espanhóis e que surgiram os problemas, a minha cabeça começou a ferver, não é? Ferver de pensamentos, porque eram muitos os problemas e eu teria que dar uma nova solução. E voltou novamente a ideia de ser dono do próprio negócio, não é? Voltou de novo a ideia de empreender. E surgiu uma necessidade que deixa eu ver aqui,
Aqui surgiu para mim uma mensagem aqui que está pedindo para deixar as pessoas mudas. Vocês estão me ouvindo? Respondem para mim. Está normal? Perfeito. Tá. Então tá bom. O som está muito bom. Tá. É que surgiu aqui na tela uma mensagem e eu fiquei pensando, que mensagem é essa? Tá bom. Maravilha. Olga, pode ficar tranquilo, estamos acompanhando aqui, tá? Pode ficar tranquilo aí, para não te atrapalhar, não te desconcentrar. Pode ficar tranquilo que nós estamos acompanhando tudo aqui, tá? Ok, maravilha. Então tá bom. Então, o que acontece? Naquele momento, surgiram muitas coisas para eu pensar, não é? Eram problemas demais. Agora eu teria novos problemas para resolver. E eu comecei a pensar novamente no projeto de empreender. E aí eu me defrontei com uma situação bem pior do que quando eu cheguei da Europa. Porque quando eu cheguei da Europa, eu ainda tinha um capital. E se eu quisesse montar um negócio, eu tinha dinheiro. Como eu aceitei aquela proposta que virou uma dor de cabeça, ela consumiu esse meu capital. E eu me encontrei numa situação de que eu não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro, inclusive, para voltar de Brasília para Araçatuba. E eu tive que me virar para fazer isso. Então, a situação agora era mais complexa que antes. E aí entra uma coisa que eu coloquei aqui, um propósito. Naquele momento, quando tudo isso aconteceu, e durante a nossa vida, nós vamos criando novos propósitos, né? E, às vezes, esse propósito ele não é tão sólido, porque você é muito jovem, então você tem um propósito, vai mudando, ou ele vai amadurecendo e vai melhorando com o passar do tempo, não é? E eu anotei aqui algumas coisas que são relativas ao propósito, entendeu? Então, olha só a questão do propósito. O propósito, ele pode ser motivado por um sonho ou por uma necessidade, correto? Ele pode ser motivado ou por um sonho ou por uma necessidade. Ele gera um impacto e muitas mudanças. Dependendo do seu propósito, você vai ter que mudar bastante. E ele vai impactar a sua vida e a vida de outras pessoas. Às vezes, ele causa dor. Entendeu? Porque para mudar, a mudança, né, quando você começa a mudar, você sofre. Por quê? Porque se o que você está fazendo até agora não deu certo, você vai ter que mudar radicalmente para começar a dar certo. E muitas das vezes esse processo ele é doloroso, porque algumas mudanças você, digamos, tem resistência em aceitar essas mudanças. Você não quer mudar. Algumas mudanças elas são imperceptíveis, ela muda conforme o propósito para melhor e você nem percebe. Vai perceber ao longo do tempo quanto você mudou. Mas outras mudanças, ela gera sofrimento, ela causa essa dor. Mas ao mesmo tempo que machuca, que causa dor, ele também gera felicidade. Felicidade por aquilo que você está se transformando, por aquilo que você está evoluindo, não é? Ele provoca muitas reflexões, né? O propósito. Quando você tem um propósito forte, você está pensando constantemente naquilo. E você vai melhorando dia a dia diante das reflexões que você faz. E o propósito por si, ele exige disciplina. Ele exige que você seja disciplinado, que você cumpra os processos, que você cumpra as exigências, não é? E no meio do processo, no percurso, e aconteceu comigo, esse propósito, ele pode se transformar. E ele pode se tornar ainda maior que no início. Ele pode, por quê? Porque ele vai somando, ele vai aderindo, né? Você vai, é como se fosse uma cola, vai se pegando. Você tem um propósito e outras causas que vai ajudar a realização desse propósito ou que vai melhorar, eles vêm grudando e aí se torna um propósito maior. É como se fosse montar um quebra-cabeça, não é? E aí vai juntando mais peças e no final você tem um quebra-cabeça bonito. Mais ou menos assim, estou falando de uma maneira para vocês irem entendendo. O propósito, ele cria expectativas. No começo, essas expectativas, às vezes, ela pode ser menor do que de fato seria.
né? Quando você está no meio do caminho, você fala, nossa, isso aqui é muito maior ainda, o meu propósito. O que eu posso, as pessoas que podem se beneficiar disso, é muito maior do que eu pensava. O que eu vou construir devido a esse meu propósito é bem maior do que aquilo que eu estava pensando, não é? Então, ele gera expectativas, né? Gera o que as pessoas ficam ansiosas, gera ansiedade, eu quero realizar, entendeu? Gera pressa, né? Gera o sentido de emergência, porque você tem um propósito forte. E esse sentido de emergência faz você agir, porque você tem um propósito. Então, gera força, né? Porque você tem algo muito forte que você quer realizar, então você ganha força, porque você fala, eu quero realizar, porque é propósito, não é? É mais do que um sonho, é um propósito. E dá muito prazer. Então, quando você faz as coisas para a realização do seu propósito, ela não gera, tipo assim, satisfação por você estar fazendo as atividades necessárias, gera prazer. Mesmo que não seja tão positivo que nós vamos ter muitas negações durante o percurso, mesmo diante das negações, você sente prazer em estar realizando, em estar trabalhando para realizar o seu propósito. É uma coisa interessante isso. E quando eu comecei o negócio da Amway, não é? Eu estudei, eu estava buscando uma oportunidade e eu queria montar o meu próprio negócio, eu comecei a falar, bom, agora eu não tenho dinheiro nenhum, então eu tenho que começar um negócio do zero. Qual é o negócio que me permite começar do zero? Então eu falei, bom, então eu tenho que ser o quê? Eu tenho que entrar numa dessas empresas de marketing multinível. E eu comecei a estudar as empresas, entendeu? Eu comecei a estudar porque eu queria desenvolver alguma coisa nesse sentido para que eu fosse o meu próprio patrão. Naquele momento surgiu um primeiro propósito. Qual o propósito? Eu nunca mais quero ser empregado de ninguém, eu quero ser patrão. Nunca mais eu quero trabalhar para uma pessoa. Eu pensei o seguinte, eu trabalho bastante, eu me dedico, e aí eu estou me dedicando para a causa de uma terceira pessoa. E sempre quando surgir um problema, o primeiro que que vai ser tirado fora vai ser eu. E se eu estiver fazendo isso para mim, não tem como eu mesmo me tirar. Eu vou me valorizar e vou trabalhar ainda mais para mim. Então, se eu trabalho bastante, eu quero trabalhar para mim mesmo, não quero mais ter patrão. Esse era um propósito, esse era o ideal. E aí eu comecei a analisar as diversas empresas e até que veio a empresa da Amway. Quando veio a empresa da Amway, eu estava no Brasil, decepcionado, não é? Com o Brasil, porque eu havia morado 14 anos lá fora, e lá fora eu nunca tinha levado um calote, eu teria sofrido o que eu estava sofrendo nesse momento. E eu comecei a pensar assim, eu voltei para o meu país para quê? Para que aqui as pessoas me passassem a perna. E sempre, se você conhecer uma pessoa que já morou lá fora, de vez em quando nasce nele o desejo de voltar para fora. Ele se sente mais seguro e ele fala, vou começar tudo de novo lá fora. Não sei se vocês conhecem alguém que já morou fora do país. Isso é um sentimento que fica muito próximo, fica muito perto da gente, sempre. Tá? A qualquer momento, esse sentimento ele nasce novamente, ele aflora, e você tem esse desejo de morar fora do país novamente. Qualquer tempestadezinha que aconteça aqui, você já vem a opção, eu vou sair de novo do país, eu vou para lá, porque lá eu não vou passar isso, porque lá eu tenho mais segurança, porque lá é tudo melhor, porque a qualidade de vida, um monte de coisa começa a vir na sua cabeça. Entendem? Não sei se vocês já passaram por isso, se vocês conhecem alguém que passou por isso. Se quiser escrever no chat, pode escrever. E isso vinha muito em mim, isso era muito normal. Quando aconteceu tudo isso, o que eu pensava? Eu tenho que dar um jeito de ir embora de novo desse país, não é impossível. Eu não quero ficar aqui, não quero sofrer tudo isso de novo. E aí surgiu a oportunidade do negócio da Amway. E quando eu vi a proposta da Amway pela primeira vez, eu me lembrei de uma mãe de um amigo meu, que ela dizia que ela não queria saber desse negócio. E eu falei, se fosse tão bom, ela não teria deixado, porque ele era muito meu amigo. Então veio o quê? Aquele pensamento negativo. Só que quando eu pesquisei uma vez pelo Google, no meu tablet, aquele assunto voltou a aparecer novamente no outro dia. E eu voltei a estudar a história, e aí eu quis saber mais da empresa, e eu me interessei pela empresa. E eu falei, não, tem alguma coisa de errado.
Esse negócio é muito maior do que eu estou vendo. Por que que ela não gosta desse negócio? Esse negócio é maravilhoso. E eu entendi o negócio da Amway e comecei a dizer assim, isso aqui vai explodir no Brasil. Eu preciso fazer esse negócio. Mas olha só, até nos meus seminários, eu não me lembro de ter falado sobre isso, porque no seminário você tem um tempo reduzido, e aí você precisa falar o que é mais importante. Mas a primeira ideia que veio na minha cabeça foi, essa empresa é americana, e se eu fizer um trabalho legal, de repente eu possa conseguir ir para os Estados Unidos, porque no passado eu tinha tentado ir para os Estados Unidos e não havia conseguido. E aí eu comecei, saí de Brasília, voltei para Araçatuba e fui buscar um patrocinador, e até que eu consegui alguém que veio na minha cidade mostrar o negócio da Amway. E quando ele estava falando comigo sobre o negócio da Amway, ele me falou que a empresa ela me pagaria uma viagem para eu ir para os Estados Unidos, na Disney, não é? E ele falou isso, e olha só, eu nunca, quando criança, até ir à Disney em 2015, eu nunca tive desejo de ir à Disney. Nunca foi o meu interesse. Nunca tive essa coisa de falar assim, eu quero conhecer a Disney. Não, não tinha isso. Mas quando ele falou para mim que ia na Disney, eu disse assim, a Disney é nos Estados Unidos. A empresa vai mandar uma carta. Ela vai mandar uma carta e eu vou conseguir o meu visto. Na minha cabeça ficou certo isso. E eu, naquele momento, comecei a pensar, o consulado não vai negar o visto para mim. Eu vou estar com uma carta da Amway. E aí, o que acontece? O nosso subconsciente, dando essa certeza, eu fui para o consulado com essa certeza de que eles não me iriam negar o visto. E foi aonde eu fui lá e consegui o visto para os Estados Unidos. Eles não negaram mesmo, eu estava muito confiante. Eles perguntavam, eu respondia, perguntavam, eu respondia. Eu estava seguro de que ia acontecer. Mas quando eu conheci o negócio da Amway, que eu me decidi entrar, que ele falou que eu ia para os Estados Unidos, eu falei, eu vou nessa viagem. Mas quando eu falei que eu ia para a viagem, naquele momento veio um novo propósito na minha cabeça. Eu falei, eu vou trabalhar duro, eu vou trabalhar dia e noite, eu vou fazer o que for preciso, porque eu preciso me qualificar e ir para esta viagem, porque eu vou conseguir o visto, eu vou entrar nos Estados Unidos e eu não vou sair mais. Eu não volto, eu vou ficar lá. É a minha porta de entrada para os Estados Unidos. E eu já gostei do projeto, não vou dizer que eu não gostei, eu me apaixonei pelo projeto da Amway, e eu disse, depois que eu estiver lá dentro, eu vou fazer a Amway lá nos Estados Unidos. A princípio, eu criei esse propósito. E comecei a trabalhar com o negócio da Amway, mas eu estava totalmente descapitalizado, eu estava falido. E quando você tem um propósito muito forte, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte, olha só, vocês estão fazendo o negócio da Amway. Vocês têm, com certeza, o seu patrocinador já falou para você que é importante você ter um sonho. Este sonho que você tem, entendeu? Mais, somado à sua necessidade, ele tem que gerar um propósito, entendeu? Este propósito vai fazer você se mexer. Ele vai fazer com que você faça o impossível. O que você considera impossível, esse propósito ele vai fazer você se mexer. Você entendeu? Então, o propósito, olha só, olha que coisa interessante, o meu propósito passou a ser, eu nunca mais quero ser empregado de ninguém e eu vou embora para os Estados Unidos. Prestaram atenção? Então, o que acontece? Lembra que eu te disse que eu não estava feliz, que vinha na minha cabeça a vontade de ir embora do país, que eu me senti enganada aqui no país, no Brasil, né? Eu cheguei aqui, os meus amigos todos tinham se casado, então eu não tinha amigos, eu estava sozinho, eu estava me sentindo um peixe fora d'água, dentro do meu país, né? Eu estava me sentindo esquecido. Então eu falei, então eu vou para fora. E aí eu comecei a fazer o trabalho da Amway. Todos os dias, quando eu saía para fazer o trabalho, eu pensava, hoje eu tenho que alcançar as minhas metas, eu tenho que bater as minhas metas, porque as minhas metas elas foram formuladas para eu conquistar a minha qualificação e a viagem para os Estados Unidos. E aí, o que acontece? Eu ia para a rua e eu passava por cima de tudo como se fosse o quê? Um trator. E não me importava com nada,
Com nada eu me importava. Por que eu não me importava com nada? Porque nada me atingia. Eu estava blindado. Eu estava protegido pelo meu propósito. Eu tinha um propósito maior. E eu sabia que não ia ser fácil. Só que eu analisei o seguinte: olha, nasceu de novo a minha vontade de ir para os Estados Unidos. É mais fácil eu trabalhar das 7 da manhã até a meia-noite do que atravessar o deserto do México para entrar nos Estados Unidos ilegal. É mais seguro eu receber um não e as pessoas rirem da minha cara do que eu enfrentar os perigos do deserto, do que eu ir no consulado sem essa carta. Lá, o não do consulado não tem volta, é problema. Mas o não das pessoas tem volta. Aqui fora o não tem volta, lá não tem. E aí eu comecei a trabalhar com o negócio da Amway, e nasceu em mim, quando eu conheci o projeto, que eu comecei a frequentar as reuniões, eu entendi que este negócio era maior do que eu estava pensando. Então, eu comecei já a imaginar que daria para eu fazer esse negócio aqui no Brasil, dar continuidade, e que se eu quisesse, eu poderia ir embora para outro país também e continuar lá o negócio, não é? E durante o trabalho que eu fui desenvolvendo, foi amadurecendo o meu propósito. No meu primeiro ano de negócio, como a gente sempre diz, eu entrei em outubro, não tinha dinheiro, comecei com produtos emprestados, girei os produtos muitas vezes, 3 vezes naquele mês, paguei aquele estoque, fiz a minha pontuação que eu precisava. No mês seguinte, novembro, fiz de novo 9%, girando o produto. Em dezembro, eu fiz de novo os 9% e em janeiro eu bati prata, que foi o meu primeiro mês de prata, que foi quando eu falei que, de fato, eu comecei o negócio. E aí, em agosto, eu estava qualificado platina e qualificado para a viagem dos Estados Unidos. Mas os meus problemas não foram só as minhas vitórias que aumentaram neste período. Eu cresci muito no negócio da Amway, mas os meus problemas, eles começaram a ficar mais graves do que eu imaginava. Porque até então eles estavam começando, ainda estava num processo, num período de que eles não me atingiam diretamente. Mas durante o meu crescimento da Amway, do mesmo jeito que eu cresci no negócio, cresceram-se os problemas. E o que eu não deixei diminuir? O que eu não deixei ficar menor? O propósito. Os problemas, eles cresceram, mas os meus propósitos aumentaram, cresceram ainda mais. Aí eu somei mais alguma coisa ao propósito. Qual era? O propósito de não me acovardar, o propósito de vencer, o propósito de passar por todos os problemas e de chegar no final com uma história de vencedor. E aí, quando isso aconteceu, eu percebi que se eu saísse do país e deixasse para trás estes problemas que estavam crescendo, eu poderia não ter paz novamente para voltar ao meu país. E a minha consciência não estaria tranquila. Então, a ideia de sair do país, eu falei, eu não vou sair agora. Eu vou fortificar, eu vou construir esse negócio, vou fazer um negócio forte, eu vou vencer todos os problemas que eu estou passando, primeiro, para depois eu pensar em sair do país. Por quê? Porque o meu propósito, ele aumentou, ele se transformou, ele somou, ele apegou para ele algumas outras coisas, não é? Por quê? Porque eu queria ser um vencedor. E isso era muito forte em mim. Eu não queria deixar nada para trás. A sensação de deixar o meu nome manchado no meu país e sujo não era legal. Isso não me deu felicidade. E aí eu criei um novo propósito, certo? E foi doloroso. Quero dizer para vocês que foi muito doloroso. Foram muitos anos de sofrimento. Em alguns momentos, eu me senti no chão, curvado, de joelho, com o rosto plantado no chão. Entende? Mas neste momento, quando eu estava com o rosto plantado no chão, eu ainda lembrei que eu tinha forças, porque Deus me tinha feito forte e eu lembrei dos meus propósitos. E tive força para continuar o meu trabalho. E a gente continuou. Em cima do quê?
em cima de um propósito. Só que, quero dizer, olha como que o propósito se torna mais forte. Até a minha viagem de 2015, que foi para Orlando, na viagem que eu conheci a Cida, que eu conheci o Jader, que eu conheci a Lúcia, que eu conheci o Elias, que eu conheci um bocado de gente, até essa viagem, eu era um empresário que eu estava fazendo um negócio e eu achava que conhecia o negócio da Amway. Eu achava que sabia tudo. Mas foi nesta viagem que eu comecei a ver a grandeza da Amway. Quando eu cheguei preocupado com o que eu ia comer, como eu tomei aquele café exagerado, que comi tudo que tinha lá no café da manhã, e saí quadrado para o quarto para descansar, e aí me entregaram os cartãozinhos com crédito no cartão, né? E que aí depois falaram que ia servir o almoço, e que ia servir a janta, e eu comecei a ver a grandeza do negócio. Na minha primeira noite, lá naquele hotel, no hall do hotel, tinha uma linda árvore de Natal, bonita árvore, toda decorada, com os pilares escrito Amway de preto, lindo. Os elevadores tinha tudo, eles estavam decorados com coisas, com mensagens da Amway, um monte de gente da Amway, o pessoal tudo feliz, alegre, todo mundo satisfeito, e eu comecei a ver aquilo, e naquela noite eu desci eu desci primeiro que o Zélio, porque naquela viagem era o seguinte, eu tinha que sentir o cheiro do Zélio. Aonde o Zélio estava, eu estava, porque o meu medo de precisar de dinheiro era muito grande, e eu não tinha dinheiro naquela viagem, eu estava quebrado, falido, eu fui viajar, mas sem dinheiro, e eu não queria gastar o meu dinheiro, e eu estava perdido naquela viagem, então, aonde o Zélio ia, eu estava atrás, estava no cheiro, não é? E aí o que acontece? Eu desci um pouco primeiro que o Zélio e a Leide, e lá naquele hotel, lá no hall do hotel, eu fiquei olhando, observando todo aquele movimento, e passou um filme na minha cabeça. E me passou toda a história que eu poderia construir. Eu vi aquele monte de diamante saindo, tinha um monte de limusine lá fora, no hall do hotel, e aqueles diamantes entravam nas limusines e saíam, e o tratamento, e começou a passar pela minha cabeça tudo que poderia acontecer comigo, não é? E lá naquele hall, eu comecei a chorar. E comecei a ver o que eu poderia construir nesse negócio. E o meu propósito começou a mudar. Já começou a mudar do seguinte, eu não quero mais ir embora do meu país. Eu quero construir um grande negócio da Amway. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu quero construir um grande negócio da Amway. E eu comecei a mentalizar e imaginar, quantas pessoas poderiam viajar comigo. Eu comecei a imaginar o meu grupo nas viagens. E eu tirei uma foto na frente dessa árvore de Natal, imaginando no fundo da minha foto, junto com a árvore de Natal, o meu grupo viajando comigo. E eu percebi a grandeza desse negócio. E a partir dali, eu peguei um novo propósito. O propósito de crescer nesse negócio, de construir uma grande organização e de mudar não só a minha vida, como a vida de muitas pessoas. De influenciar positivamente na vida das pessoas, que era o que eu gostava de fazer. Eu não gosto de influenciar negativamente. E eu comecei a pensar nisso. E mudou o meu propósito. E mudou um pouco mais ainda quando nós terminamos a viagem de liderança e fomos para a fábrica da Amway, em Eida. Quando nós chegamos em Grand Rapids, no hotel da Amway, o tratamento, me deram $100 para eu tomar um café da manhã. E eu comecei a ver aquilo e comecei, gente, isso daqui é muito difícil. E eu estava emocionado com tudo aquilo. Tão emocionado que quando eu fui para Grand Rapids, tomando o café da manhã, eu esqueci algumas coisas minhas lá, deixei lá, não veio para o Brasil. Eu só fui perceber quando eu cheguei no Brasil que eu esqueci lá no hotel. Não tem problema. Mas eu comecei a ver o quão grande era esse negócio e às vezes eu saía para fora do hotel, o pessoal dizia que estava frio e eu não achei que estava tão frio, e eu ficava vendo aquela imagem do hotel, da cidade, né? Das praças que a Amway reformou, tudo aquilo. Eu falei, gente, eu tenho que fazer parte desse negócio de qualquer maneira. E eu tenho que ser um grande empresário Amway. E aí mudou o meu propósito. E acho que isso foi bom.
Olha a importância, você que está aqui, que ainda não fez nenhuma viagem da Amway, coloque, aí a gente vai falar agora de metas, coloque como metas uma viagem da Amway, você vai ver que vai mudar toda a sua mentalidade sobre o negócio da Amway. Quem já viajou pode dizer isso. A Sonaide que se qualificou agora, olha que felicidade, ela vai para uma viagem. Não é isso, Sonaide? Você se qualificou agora. Eu tenho certeza que quando ela voltar da viagem, ela vai ser outra. Ela vai ter uma outra visão do negócio da Amway. Ainda melhor do que a visão que ela tem agora. Se agora já é bom, quando ela voltar da viagem, ela vai pensar extremamente diferente. Por quê? Porque isso transforma a vida do empresário Amway. Todos vocês, é um conselho, todos vocês têm que fazer uma viagem de liderança. Vocês têm que colocar como meta. E aí a gente entra agora no assunto de metas. Metas é o conjunto de tarefas que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo desejado. As metas, elas precisam ser bem definidas, de acordo com a característica pessoal e individual de cada um. É que a individual é de cada um, né? É até redundante dizer individual de cada um, porque se é individual é de cada um. Ela precisa ser definida de acordo com a organização que você pertence. Então, no caso, vocês têm aí uma linha ascendente, tem um grupo. Este grupo ele tem um objetivo, ele tem metas em conjunto. Então, você tem sempre que estar de acordo com sua linha ascendente. Conversar com ele, fazer um planejamento para que as suas metas estejam concordando com o trabalho de grupo que vocês estão fazendo. Certo? Ela tem também que obedecer o quê? As características do negócio. Então, você tem que observar as regras do negócio. Você não pode fazer aleatoriamente, do jeito que você acha que dá. Nós precisamos ser éticos com o negócio. Então, se o nosso negócio diz que nós temos que promover o nosso negócio nas nossas redes sociais, mas nós temos que indicar as pessoas para vir para a loja da Amway, nós não podemos tentar negociar esse negócio lá no Mercado Livre, porque isso não é ético. E aí nós estamos ferindo o nosso negócio. Se a minha linha ascendente tem um planejamento, um trabalho, eu não posso deixar de lado esse planejamento e trabalho da minha linha ascendente para me aventurar porque eu vi uma coisa lá fora, diferente de tudo que estão dizendo aqui, e aí eu tenho a falsa impressão de que aquilo lá sim está funcionando e de que aqui não está funcionando nada. Não pode ser assim. Isso é comum, parece que às vezes nós enxergamos a preciosidade fora de casa e não enxergamos o que temos de precioso dentro. E o melhor de tudo é a gente fortalecer essa ideia de organização e de grupo. E aí, cada pessoa, ela tem uma maneira de ser, ela tem uma maneira de agir, e nós temos que respeitar isso também. E, evidentemente, ela vai mudar, vai adequar as metas do grupo, todo esse trabalho que a empresa pede, à sua filosofia pessoal. E vai desenvolver o que é um método de trabalho, mas precisa estar bem definido, e é importante que a linha ascendente saiba o que você está fazendo para que ela possa te apoiar, para que ela possa te acompanhar e direcionar para que você siga no caminho correto. Não é? E quem é que tem mais interesse no seu crescimento? Que não seja a sua linha ascendente, a não ser que seja você. Mas a sua linha ascendente, ela tem um direito, não, ela tem interesse pessoal no seu desenvolvimento. Por quê? Porque esse negócio da Amway, quanto mais o meu downline cresce, melhor para mim. Olha que coisa interessante. Eu quero que os meus downlines sejam maiores do que eu. Entendeu? Eu prefiro me ausentar, não ser mais necessário e ter downlines brilhando, que eu não seja necessário mais. Entende? Agora, existe, às vezes, algumas pessoas que eles não querem perder o grau de importância, eles têm que ganhar cada vez mais importância no grupo, e eles têm que dizer, eu que sou. Não, nós temos que tirar o eu sou para o nós somos.
não é? E eu prefiro dar a importância para o meu online. Quanto mais ele crescer, o crescimento dele garante o meu sucesso futuro. Olha que coisa interessante. E a gente vai trabalhar em grupo, não é? Eu vou trabalhar em grupo com a minha linha ascendente e vou trabalhar em grupo com a minha linha descendente. E uma coisa interessante, pode até ser que a minha linha ascendente tenha uma filosofia que não me agrade muito, mas eu não posso ter a filosofia separatista, eu tenho que ter a filosofia de somar. E eu tenho que buscar o quê? Um meio do caminho para trabalhar com a minha linha ascendente e também com a minha linha descendente. E isso eu falo porque eu vivo muito isso no meu negócio, buscar essa conexão da linha ascendente com a linha descendente e ser o quê? O mais importante, que até aconselharia vocês lerem o livro O Líder 360 Graus. Liderar para cima, liderar para os lados, liderar para baixo, na posição em que você estiver. Liderar para o bem de todos, liderar para o crescimento de todos. Isso é importante, não é? E aí você tem que adquirir essas metas, determinar essas metas. O que é que eu preciso fazer para alcançar este meu objetivo? Eu preciso fazer isso. Então, quando eu determinei, eu quero viajar para os Estados Unidos, eu quero me qualificar, então o Zélio falou, você tem que ter um grupo que produza acima de 40 mil reais por mês, que vai dar acima de 10 mil pontos. Caramba! E eu comecei a ver quantos pontos dava cada produto. Eu falei, eu preciso vender, então eu preciso vender X por mês e eu preciso encontrar tantas pessoas que façam o mesmo movimento. E eu gerei o quê? Junto com ele, ele me explicou como que funcionava o negócio e eu criei um plano de ação. Um plano de ação. Eu sozinho não vou conseguir. E olha que interessante esse negócio da Elmay. Sozinho aqui, talvez você não alcance os seus objetivos. Você precisa aprender a trabalhar em grupo e colocar pessoas nesse seu negócio. Trazer pessoas para você ajudar elas a realizar o sonho delas e elas vão ajudar você a realizar o seu sonho por consequência. Olha que interessante. E eu comecei a pensar, então eu tenho planejamento. E eu determinei o quê? Um horário de trabalho. E eu levantava cedo e saía para cumprir o quê? O meu planejamento. E enquanto eu não cumprisse as minhas metas, eu não voltava para casa. Eu tinha que cumprir as minhas metas de venda. E eu tinha que vender produto. Olha, tem muita gente que fala que não gosta de venda. Deixa eu te dar um conselho. Se apaixone pelas vendas. Vender é bom. Vender traz alegria. Vender produz riqueza. Não é? Tudo no mundo gira em torno de venda. Ou você vende um produto, ou você vende um pensamento, ou você vende um conceito. Você vende sempre alguma coisa. E se você não vende, você compra. Entendeu? E muita gente comprando se endivida e fale. E muita gente vendendo fica milionário. Eu prefiro o caminho de vender. Então, eu tinha o meu planejamento de vendas, eu vendia produtos, tinha minha loja de produtos, e eu vendia o projeto da Amway. Eu vendia o negócio, a realização, a liberdade, o futuro extraordinário, a poder viajar com os amigos, poder viajar pela empresa. Eu vendia o projeto. E quando eu vendia o projeto, essa visão, esse negócio de futuro, eu encontrei muita gente que veio trabalhar comigo. Eu não me preocupava em ir atrás daquela pessoa que precisava de um trabalho. Eu não me preocupava em se a pessoa tinha muito dinheiro. Eu me preocupava em vender o projeto. E vender é influenciar as pessoas. Entende? Você leva um produto diferenciado, você tem que convencer as pessoas de que esse produto é melhor que o do tradicional, elas vão trocar de marca. Vender o projeto, você vai fazer elas trocarem de filosofia de vida, deixar de ser empregados para serem empreendedores. Então, é tudo parte de uma mudança no nosso negócio. E isso que é maravilhoso, isso que é gostoso, porque a gente veio para mudar o conceito de tudo. Mudar o conceito, né, de preservação, de sustentabilidade, de continuidade. Nós viemos aqui para mudar o conceito das pessoas em relação à vida.
no desenvolvimento, em ajudar as pessoas. Nós estamos aqui para mudar o pensamento de empregados, passá-los a fazer com que eles entendam e passem a ser empreendedores. E aí você precisa pôr as metas. E eu comecei a ir atrás das metas. Patrocínio e vendas, patrocínio e venda. Então, eu vendia e patrocinava as pessoas, vendia e patrocinava as pessoas. O que aconteceu? Em 8 meses de negócio, explodiu o meu negócio e eu me qualifiquei platina. E, às vezes, as pessoas fazem disso um negócio muito complicado. As pessoas visualizam uma impossibilidade de alcançar o nível de platina, ou de diamante, ou de esmeralda. Eu ainda não cheguei a esmeralda e nem a diamante, mas eu estou a caminho e vou ser diamante. Podem anotar aí, eu serei diamante. Por quê? Porque eu estou no caminho, estou em busca disso. E aí o que acontece? Nós só precisamos fazer isso. Nós precisamos usar os produtos, nós somos pagos para isso, para usar os produtos, para revender estes produtos e revender o máximo. Quanto eu tenho que revender, Alexandre? O 300 pontos. Não, isso daí é a meta mínima. Eu não trabalho pelo mínimo, eu trabalho pelo meu máximo, eu dou o meu melhor. Então, eu trabalho para produzir acima de 1000 pontos. As pessoas da minha rede, eu passo a mesma mentalidade. E eu sonho com eles assumindo a mesma personalidade. Trabalhe pelo máximo, não é? E é impossível movimentar 1000 pontos. Não é, não. Não é de jeito nenhum. É impossível até o momento que você não se determina. A partir do momento que você se determinar em realizar, eu tenho certeza que você vai conseguir e vai realizar. Porque você se determinou. E nada para um ser humano determinado. Se ele estiver realmente determinado, não tem o que para. Porque Deus vai estar com ele, Deus vive na determinação e no propósito do ser humano em fazer o bem e alcançar os seus objetivos. Porque ele não colocou o ser humano na Terra para ser perdedor, ele colocou o ser humano na Terra para ser o quê? Vencedor e usufruir e aproveitar de todas as maravilhas que ele criou. Então, você também pode fazer isso. Não é? E aí entra o terceiro item, que se chama disciplina, não é? A disciplina é um conjunto de regras, de condutas, de leis que você precisa obedecer e realizar todos os dias. A disciplina está em você fazer as tarefas mais simples, está em você se determinar a fazer o seu melhor. Por exemplo, de você acordar pela manhã e arrumar sua própria cama todos os dias, não deixar para depois. A disciplina que nós temos de acordar pela manhã e já ir lavar o rosto e escovar os dentes. Isso é uma disciplina que nós adquirimos, se transformou em um hábito. A disciplina, repetida muitas vezes, todos os dias, se torna um hábito. E este hábito, ele passa a ser o quê? Prazeroso, não é? Mas se torna uma rotina. Eu estou presa a uma rotina e eu quero ser livre. A liberdade, por si só, dizer que você pode fazer tudo o que você quiser, ela não se concretiza. Para você ter liberdade, você precisa cumprir obrigações. Quando você cumpre as obrigações cumpridas, as leis cumpridas, as regras cumpridas, ela te garante a liberdade que você tanto sonha. Então, para nós termos resultado e termos liberdade no futuro, nesse negócio da Amway, para que a gente alcance as nossas realizações, neste momento, nós temos que cumprir metas. Nós temos que ser disciplinados. O que eu coloquei no meu plano de trabalho, na minha metodologia? O que foi que eu disse que eu iria fazer? Eu disse que eu iria trabalhar quantas horas por dia? Quantos áudios eu me coloquei para eu ouvir na semana? Quantos treinamentos eu vou participar? Como que eu vou falar com a minha linha ascendente? O que regras eu preciso cumprir? O que a Amway diz que é preciso ser feito? E eu preciso cumprir tudo isso. Para que eu alcance a minha liberdade no futuro, eu preciso ter essa disciplina no presente. E olha só, e eu fiz exatamente isso.
Eu determinei um plano de ação e comecei a trabalhar dentro do que a empresa dizia que era certo, em cima daquilo que o meu upline, Zélio Guissoni, me instruiu, não foi? E eu comecei a ter os meus resultados. E a trabalhar duro. Mesmo que eu não tivesse vontade, eu me dizia no espelho, eu vou fazer pela minha liberdade e para o meu propósito de futuro. Agora, por exemplo, eu me determinei a ir para a academia, a caminhar todos os dias. Se você me perguntar se eu gosto de caminhar todos os dias, se eu gosto de ir à academia todos os dias, eu vou dizer que não. Eu passei a minha vida inteira fugindo de exercício físico. Já faziam mais de 25 anos que eu não praticava exercício físico. Mas surgiu um propósito. Eu comecei a sentir dores nas costas, me sentir cansado, e aí o médico disse que eu precisava me exercitar para melhorar a minha qualidade de vida. Eu falo para as pessoas, para elas terem qualidade de vida, e não estou cuidando da minha qualidade de vida. E eu comecei a fazer exercício. E se eu acordar pela manhã, não é? E eu estiver cansado e falar, não, hoje eu não vou na academia. Em seguida, no minuto seguinte, aliás, no segundo seguinte, eu já falo, não, senhor, você vai para a academia sim. Isso é para você ter uma melhor qualidade de vida. E aí eu comecei a levantar mais cedo. Por que eu comecei a levantar mais cedo? Foi outra meta que eu me coloquei. Vou acordar mais cedo porque eu levanto cedo, eu escuto um áudio, eu caminho, faço a minha reflexão, vou para a academia, já depois eu tenho tempo para falar com os clientes, para determinar as minhas vendas, e eu tenho tempo para falar com os meus empresários. Não é que eu gosto de levantar cedo. Não, não. Se for por nossa conta, nós vamos, sabe por onde? Por aquilo que é cômodo, sabe? Por aquilo que é tranquilo, suave, por aquilo que não dá muito trabalho, que resulta em dar um resultado imediato. É no imediato que a gente vê. A gente já quer o resultado para ontem. Não queremos ter trabalho. É comum isso da natureza humana. Mas o que foi que eu fiz? O que é que eu faço? Eu digo, não, levanta. Então, eu me desperto às 5h30 da manhã, estou me levantando todos os dias, para fazer todo um processo, tudo que eu tenho que fazer pela manhã, escutar o áudio. Isso chama-se disciplina. Eu não levanto porque eu quero, eu levanto porque é necessário. E tudo isso que eu venho fazendo me deu o quê? Me deu mais disposição. Eu estou levantando mais cedo, mas parece que eu tenho outra disposição. Eu vou para a academia, em vez de eu me sentir cansaço, eu me sinto mais disposto ainda. Eu tenho mais energia, não é? E lá eu posso promover mais os produtos, eu posso promover mais o negócio. Então, a disciplina também transforma. E aí, com o passar do tempo, você começa a fazer isso tudo naturalmente. E o dia que você não faz, você sente falta. E no negócio vai ser a mesma coisa. Então, nós temos que falar dos produtos todos os dias. Nós temos que falar do negócio todos os dias. Nós temos que conhecer uma pessoa nova todos os dias. Nós temos que ter o quê? Constantemente o olho nos nossos sonhos, fazer aquela cartolina dos sonhos, o que é que você quer, o que você vai conquistar este ano, aonde você vai chegar, não é assim? Nós temos que estar constantemente lendo e falando para os nossos empresários, olha, eu estou lendo tal livro, neste momento eu estou lendo e estudando o livro, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Porque isso é importante. Você vai vender o seu exemplo. Entende? Olha, eu saí hoje, eu fui falar com os clientes. Mas está muito difícil fazer venda. Como está difícil? Veja aqui, olha o que eu fiz hoje. Olha, eu falei com essa pessoa hoje. Você vai liderar pelo exemplo, por aquilo que você está fazendo. Não é que não vai acontecer coisas que fogem o seu controle. Vai sempre acontecer coisas que fogem o seu controle. Mas você tem que estar atento àquilo que você pode fazer para o bem, para o seu crescimento, de olho no seu maior propósito. Se vocês me perguntarem qual é o meu propósito de hoje, o meu propósito de hoje é mudar a minha vida e a vida das pessoas que me cercam, para melhor e construir uma grande organização Amway, no Brasil e no mundo. E para isso, eu tenho um planejamento, metas
e muita disciplina. E é o que eu gostaria que vocês entendessem e começassem a praticar de hoje em diante. Eu vou ficar aqui, Rogério, está aí, sua disposição. Não sei se eu esgotei meu tempo, se eu passei do tempo, mas eu vou ficar aqui, se quiser me perguntar, estou à disposição. Nossa, show de bola! Parabéns, meu amigo! Que energia! Nossa, parabéns para você! Só essa energia que você passou para essa equipe aqui, nossa, já valeu demais a gente estar aqui esse tempo trocando ideias com você. Pessoal, ó, tô colocando, vamos abrir, por favor. Quem quiser abrir as telas, a gente vai entrar já no encerramento. Convido o Jade e a Cida aí, esse casal que convidaram o Alger aí para estar com a gente, por favor. Jade, dá uma palavrinha para nós. O que vocês acharam? Pessoal, nós vamos ter só alguns minutinhos aqui para fazer o encerramento e vocês se manifestem, por favor. Bom, é impossível eu falar alguma coisa com o áudio, né? Aliás, ele sempre está me ensinando, tá? Ele sempre está me ensinando. A sala azul hoje, graças a ele, né? Hoje eu já passei, o que eu aprendi, eu passei para frente, né? E é um verdadeiro professor, tá? O Alger é um cara sensacional. Então, é um irmãozão que tem. Está me devendo um jantar lá em Riviera Maia, né? Não só um jantar, como almoço também. E eu só tenho que agradecer, muita gratidão mesmo ao Alger. Eu conheço ele desde 2015, nessa viagem que ele falou aí, que ficou colado no Zélio, né? E incrível que pareça, gente, ele pagou uma para todo mundo, com o cartão da Disney, que a Emo tinha dado para ele. Eu só paguei porque não tinha como pegar aquele dinheiro, eu tinha que gastar lá. Alger, grande erro, né? Podia ter trago lembrancinha, né? Verdade, Mas Cida, é muito legal, sabe? É muito legal mesmo. E tudo que ele falou, tá? Tudo que ele falou, pura verdade. Essa história aí aconteceu mesmo, tá? E tem um monte de história legal aí da vida. Dá para fazer um livro, tá? Pode pensar nisso, viu, Alger? Escrever um livro, viu? A gente não pode contar tudo de uma vez, tem que contar a conta gota. Mas ele senão, no próximo evento que você me convidar, não tem história para contar. Nossa, tudo. Conciliando com a história dele foi espetacular, muita energia. Passa o conteúdo, o conhecimento, compartilhando aí a experiência dele com esses tópicos, não, foi espetacular. Eu gostei muito sobre metas aí, sobre os propósitos, né, Alger? Essa mudança de propósito, realmente, ela muda o tempo todo, inclusive com muita frequência. Eu sei que acontece com todos aí. Jesus Martins, se estiver na sala, porque ele estava na estrada, não sei, tá. Jesus Martinha, ô Jesus, Martinha, vou passar para lá para vocês agora. Ai, você tá escuro, mas a minha... Cadê aquele sorrisão, Jesus? Aê! Rogério. Fala, Jesus, estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Nós estamos ouvindo vocês. Mas a nossa imagem está parecendo escuro. A minha lâmpada deu 15 agora à noite. Mas tá dando para ver a careca do Jesus brilhando. Mas a gente está te ouvindo bem, viu, Martinha? Está ouvindo bem, Jesus? Ok. Simplesmente fantástico a apresentação. Fantástica a apresentação. Olha, vocês que me motivam. Melhorou agora? Melhorou, Jesus. Aê, Jesus. Eu
coisa que eu gostaria muito de saber, ô Jesus. Será que tem alguém aqui na sala que já viu você sem esse sorriso bravo? Porque não tem jeito que você está sem esse sorriso. Ô, Alger, Jesus, você tem que chegar na sala e dar aquela risada para nós, senão perde a graça. Toda quarta-feira tem que dar aquela risada para nós. É O verdade. Jana falou ontem que vai ter um curso de como sorrir feliz. Adivinha que ela vai dar o curso? Você lembra que eu estava lá, o Jesus ia dar o curso. Mas, enfim, eu tenho uma gratidão muito grande por todos vocês. Obrigada, Ângelo. Obrigada por tudo isso. Parabéns, principalmente. Eu não tenho tanto a agradecer quanto eu tenho a parabenizar a todos vocês. Alger, uma passagem que eu achei muito bacana é quando você falou das mudanças. As mudanças na nossa vida, elas acontecem naturalmente. A pessoa, querendo ou não, elas vão acontecer. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer com que essa mudança... Oi? Está ouvindo, Jesus? Vai falar, Jesus. As mudanças, quando a gente tem um propósito, nós direcionamos a mudança na nossa vida, porque senão a gente fica igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida nos levar. E aqui a gente tem a direção da coisa. E isso é importante. Tá? Muito bem colocado, parabéns. É isso aí. Valeu, Alger. Valeu, Rogério. Obrigado. E é isso mesmo. A gente tem que lá no fazer o chat, seguinte. tem várias pessoas lá agradecendo, viu, Alger? Fazendo comentários lá, viu? Obrigado. Eu estou vendo aqui muita gente comentando. E uma coisa importante: a vida vai mudando com o passar do tempo, mas nós temos o poder de fazer essas mudanças serem melhores e positivas. Nós é que decidimos. Não é? Nós somos donos do nosso destino. Não é deixar a vida me levar, mas eu levo a vida que eu escolhi. É isso aí, meu amigo. É isso aí. Ô, Lucia Traçara, dá uma live para nós aí, Lucia. Ramone está na sala, Ione. Deixa eu ver, Maria José. Ei, Maria José. Alguém mais? Sonaide. Pessoal, eu vou só falar aqui rapidamente sobre o nosso próximo evento, tá? E já vamos então nas considerações finais, tá bom? Mas aguarda mais um pouquinho para vocês darem aquele sorriso, para a gente dar o print, tá bom? Olha, na próxima quarta-feira, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Quarta-feira passada não funcionou. Quarta-feira, dia 10, coloque na agenda de vocês aí, mais um encontro espetacular nosso aqui. Todos vocês estão convidados, tragam sua equipe, convidados. Nós vamos ter um grande profissional também. Marcelo Migoto trata com o tema o futuro do empreendedorismo digital. No próximo dia 10 de novembro. O Marcelo também é um grande profissional e vai estar acrescentando muito para nós aqui também. Ok? Então coloque a sua agenda aí e vamos estar juntos aí na próxima, pessoal. Agora eu vou dar um print aqui agora. Cadê o sorriso? Aê, Jesus! Aquele sorriso aí, Jesus! Está printado. Pessoal, muito obrigado, Alger. Muito obrigado de coração por esse conhecimento, essa troca de ideias, essa experiência que você passou de vida, um pouco da sua história para nós. Nós agradecemos a linha ascendente aí, Jesus, Martinha. Nós agradecemos ao Jader por estar sempre colaborando conosco, trazendo também excelentes palestrantes aqui, convidando para estar conosco, ao Jader, a Cida. Então, nós agradecemos a todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Até mais, gente. Abraço. Com as bênçãos de Deus. Até mais.